Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Beatriz Maria, eu tenho 28 anos, sou filho e membro da comunidade Irados pela Imaculada. E hoje o As Claras é sobre sonho, e eu queria partilhar um pouco do meu com você. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, a minha mãe trabalhava num posto de saúde lá da minha cidade. Nesse posto eu lembro que tinham 2 salas, uma de médico e uma de dentista. E eu gostava muito de ficar na sala do dentista. Às vezes eu saía da escola, ia lá no trabalho da minha mãe e ficava brincando naquela sala. Eu gostava da cadeira que subia e descia, eu gostava da luz que acendia no pé, eu gostava do cheiro, eu gostava dos instrumentos, eu adorava aquele lugar. Por isso, mais ou menos nessa idade, com 5 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser dentista. Eu não sabia nem o que uma dentista fazia, mas eu sabia que eu queria ser aquilo lá. Dos 5 até os 18, 13 anos se passaram e muita água rolou. Mas um dia eu tive a graça de entrar na faculdade que eu sempre quis fazer. Na faculdade eu passei por muita coisa. Depois de 5 anos na faculdade, eu tive a graça de me formar no curso que era o meu sonho. Eu lembro muito bem da alegria da formatura. Cara, eu lembro muito do lugar, lembro do cheiro que tinha, lembro das pessoas que estavam comigo, mas a coisa que eu mais me lembro é dos meus pais chorando lá naquele auditório. Eu lembro de mim chorando muito de alegria por estar recebendo aquele diploma. Eu estava realizando finalmente aquele sonho depois de tanto tempo. Depois de quase 20 anos, o meu sonho finalmente tinha se realizado. É uma alegria realizar alguma coisa aqui nessa terra. E Deus, Ele nos dá essa graça de viver esses grandes momentos da nossa vida, de conquistar as coisas aqui nessa terra. A gente consegue realizar um sonho, a gente prova de uma alegria diferente de todas as outras. Principalmente quando esse sonho ele é difícil de conquistar, quando a gente tem que lutar por ele. Mas eu queria te falar do que eu precisei para chegar nesse lugar. Dos 5 até os 18, muita coisa aconteceu, muita água rolou. Eu tive que passar por muita coisa difícil, por muita dificuldade. Uma das primeiras dificuldades que eu tive foi estudar em escola pública. Você imagina, se você já estudou em escola pública, você sabe como é. Não é nada fácil, a gente não aprende quase nada. Eu cheguei naquele vestibular de faculdade pública, cheguei lá, abri, vi as perguntas e o que eles estão fazendo aqui? Eu não entendia nada, eu não sabia do que eles estavam falando. Beleza, depois do primeiro vestibular eu falei, não vai dar pra mim, vou ter que fazer cursinho. No cursinho foi bem difícil. Eu tinha que estudar em outra cidade. Então eu saía lá de Brotas, pegava o ônibus, estudava à noite, voltava, ficava a madrugada toda estudando. Tive que parar de sair, tive que parar de namorar, tive que deixar de comer, porque eu queria muito entrar na faculdade. Entrei na faculdade, foi uma alegria entrar na faculdade, é uma realização. Mas aí eu descobri que é muito mais difícil sair da faculdade do que entrar. Na faculdade eu tinha que estudar o triplo do que eu já estudava. Eu tinha que passar muito mais noites acordada. Eu tive que deixar de sair. Eu descobri que eu era pobre realmente, porque na faculdade tudo custa muito caro. Mas depois de 5 anos lá lutando muito, eu consegui me formar. E eu vivi essa alegria que eu acabei de te contar. Sabe por que eu consegui isso? Porque eu realmente queria aquilo. Pra gente conseguir realizar alguma coisa nessa vida, a gente tem que saber o quanto aquilo vale pra nós. A gente tem que ter uma meta, um foco. E entender que as coisas elas vão acontecer muitas vezes e elas não são favoráveis para nós. Muitas vezes a gente vai encontrar dificuldade para realizar aquilo que a gente quer. Mas se a gente entender o quanto aquilo realmente vale para nós, fica muito mais fácil passar por elas. Por isso eu queria te dar a primeira dica. Provavelmente você tem um sonho, todo mundo tem. Eu não sei se o seu sonho é entrar na faculdade, eu não sei se é conseguir um bom emprego, eu não sei se o seu sonho é namorar, se é casar, se é ter filho. Mas provavelmente esse sonho depende de alguma coisa que você faça para você conquistar. Coloca no papel hoje qual é o seu sonho e define o quanto ele vale para você, o quanto você está disposto a pagar. Santa Teresa d'Ávila dizia que é justo que muito custe o que muito vale. Quanto é que vale o seu sonho para você? Porque você provavelmente vai ter que deixar as coisas, você provavelmente vai ter que se desprender de algumas coisas suas para conseguir colocar esse sonho em prática. Mas vale muito a pena quando a gente conquista. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente normalmente quer muitas coisas, mas a gente não quer pagar por elas. A gente não quer fazer algum sacrifício por aquilo que a gente realmente deseja. Por isso a gente fica trocando de sonho em sonho e não realiza nada, porque a gente não tem foco, a gente não tem meta. A gente realmente não entendeu o quanto as coisas têm que valer. E os sonhos são bons. Os sonhos são coisas de Deus.
Santa Teresinha dizia que Deus, ele não coloca no nosso coração sonhos não realizáveis. Se o seu sonho está no seu coração, provavelmente ele está no coração de Deus também. E aí fica muito mais fácil. Jesus, ele gosta de ver a nossa persistência. No Evangelho de São Lucas, ele conta uma parábola muito legal. De uma viúva que precisava muito de um favor de juiz. Então ela fica lá na porta daquele juiz dia e noite insistindo para que ele fizesse aquele favor para ela, para que ele resolvesse aquele problema. E diz a passagem que a viúva fica lá e o juiz ele nem queria resolver aquele problema, ele estava preocupado com outras coisas. Mas de tanto aquela viúva ficar lá na porta dele dia e noite, o juiz resolve resolver o problema dela e dá a solução para aquilo que ela precisava. Jesus ele quer nos ensinar sobre persistência, sobre o quanto valia para aquela viúva aquilo que ela queria resolver. O quanto vale para você o seu sonho. Você tem que ter isso em mente, você tem que ter isso muito bem definido, para que quando as dificuldades chegarem, você não pare diante delas. E quando as pessoas dizerem para você que você não é capaz, você não pare. Porque eu encontrei muito isso. Eu era a primeira pessoa da minha família que estava fazendo faculdade. Nenhum dos meus pais, tios, irmãos, primos, ninguém nunca tinha feito. Aquilo era muito improvável. Eu vinha de uma escola pública, eu era pobre. Eu encontrei muita dificuldade dentro da faculdade, mas as coisas elas não podiam me parar, porque eu tinha colocado aquilo no meu coração, aquilo era realmente uma meta. Então faz isso hoje, define uma meta, coloca ela no papel e faz dela o seu plano, traça a sua vida e não se perde, seja dos 5 aos 18, seja dos 10 ao 20, 6 meses, eu não sei qual é o seu tempo, mas foca nisso aí que você quer, porque se está no coração de Deus, com certeza você vai realizar. Jesus, ele fala na passagem bíblica que a gente tem que construir as nossas coisas na rocha firme. A rocha firme tem que ser o Cristo. Então, se você tem Jesus, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu queria muito ter Jesus na minha faculdade, porque eu só tive a graça de conhecer Deus depois que eu me formei. Mas se eu tivesse Jesus, na época que eu estava estudando, ia ser muito mais fácil. Porque eu sabia para onde eu podia correr. Eu ia saber que eu podia descansar num Deus que estava lá comigo. Eu sabia com quem eu podia chorar as minhas dores, com quem eu podia partilhar da minha vida, porque eu ia saber que Jesus estava lá. Eu não sabia, eu passei a faculdade toda com Jesus no escuro, cuidando de mim. Mas se você já está na igreja, cara, você já está meio caminho andado, porque você já sabe que o seu sonho também está no coração de Deus. Então aproveita e constrói ele em cima da rocha firme que é Cristo. Mas você ainda corre um risco, que eu também corro, porque agora eu também estou em Deus. E eu também tenho muitos sonhos. Eu quero casar, eu quero ser mãe, eu quero ser formadora. Mas a gente tem 2 riscos que a gente corre. O primeiro é deixar Deus de lado para conquistar os nossos sonhos. Para conquistar aquilo que a gente realmente quer, a gente às vezes corre o risco de colocar Cristo de lado. Deixar de rezar, deixar de ir na missa, deixar de perdoar, deixar de viver com os nossos irmãos, tudo por causa daquilo que a gente quer. E isso você não pode fazer, porque é mais importante que o seu sonho é construir ele junto com Jesus. É saber que Jesus está correndo junto com você. Então não deixa Jesus para trás. Se você tem um sonho, aproveita e vai junto com ele. Cada passo que você der, dá em Cristo, até você realizar. E o que você também não pode fazer, assim como eu, é deixar Jesus de lado depois que você conseguir realizar o seu sonho. Isso você não pode fazer de jeito nenhum. Porque Jesus ele vai estar lá o tempo todo com você. A gente não pode colocar Cristo de lado depois que a gente arrumar um namorado. Depois que a gente conseguir casar, depois que a gente ter filho, depois que a gente entrar no emprego, depois que a gente entrar na faculdade que a gente tanto quis, a gente não pode simplesmente usar Jesus o tempo todo no processo e depois que a gente chegar naquele sonho, a gente deixar ele de lado, porque ele tá lá o tempo todo sonhando o sonho junto com a gente. E a gente não pode esquecer que apesar de a gente ter muitos sonhos nessa terra, o nosso maior sonho, o nosso maior desejo tem que ser chegar no céu. Tem que ser a santidade. O seu maior sonho tem que ser esse. Então, no topo da lista, coloca lá a santidade, chegar no céu. Porque a gente vai realizar muitas coisas nessa terra. E os sonhos, eles são de Deus. Os sonhos, eles são maravilhosos. Mas a gente não pode esquecer daquilo que nós somos chamados, da nossa vocação primeira. Porque senão a gente vai viver de sonho em sonho e sempre vai viver infeliz. Porque o que vai realmente completar o nosso coração, o sonho da nossa vida, tem que ser a felicidade plena que nos aguarda no céu. O Padre Paulo Ricardo, ele tem uma história muito legal que eu queria partilhar com vocês para fechar. Ele diz assim que uma vez um cara foi viajar e ele estava indo para Roma. Era o sonho da vida dele chegar em Roma. Era a viagem dos sonhos, a viagem perfeita, aquilo que ele tinha guardado dinheiro a vida inteira para fazer. Então ele junta um dinheirinho, consegue lá suas economias e vai para Roma.
Ele chega no aeroporto, eu não sei se você já foi no aeroporto. Eu também não fui, mas já vi foto, já vi vídeo. E dizem que o aeroporto é um negócio estrondoso. Você chega lá e é um lugar bonito, é um lugar limpo, é um lugar cheiroso. É um lugar onde as pessoas estão bem vestidas, é um lugar onde as pessoas falam inglês. E você imagina, a primeira vez aquele cara naquele lugar. E aí ele tá andando lá pelo aeroporto e ele encontra o free shop. O free shop é um lugar onde vende tudo que você imagina. Coisas importadas, perfume, roupa, creme, comida. E aí ele chega lá no free shop e tudo é muito barato, tudo é muito bonito, muito bem organizado. E ele fica lá, ó, perdendo um tempão, comprando as coisas, olhando as coisas. E aí, no microfone do aeroporto, chamam a primeira chamada do voo dele. Voo para Roma, saindo em 15 minutos. E aquele cara lá, entretido no free shop. Voo para Roma, saindo em 5 minutos. E aquele cara lá, olhando as coisas, olhando os relógios, os perfumes, os cremes. E aí o voo dele vai embora. E ele ficou tão distraído com o free shop, que também era muito bom, que ele se esqueceu do principal, que era o voo para Roma. Não deixa que os seus sonhos te tirem do principal sonho, que é chegar na eternidade. E não esquece que o free shop é bom, que os seus sonhos são bons, mas que bom mesmo é chegar no céu, é fazer as coisas em Deus, conquistar as coisas em Deus. Não se distraia. A sua meta é olhar para o alto e saber que existe um Deus que te espera com uma felicidade muito maior que aquela que a gente consegue aqui na Terra. Eu espero que eu tenha te ajudado, espero que todas as coisas que eu disse aqui possam tocar no seu coração hoje, que você possa realmente realizar muitos sonhos em Deus, mas que você não se esqueça que o melhor sonho ainda está por vir. E hoje foi às claras.